Olá, pessoal! Nessa aula, veremos um pouco sobre os chamados sólidos de revolução. Tá? Então, quando você vê essa palavra revolução, o que vem na sua cabeça? Eu acho que você está pensando o seguinte, né? Revolução tem a ver com guerra, revolta, né? Mas você sabia que a palavra revolucionar também tem um outro sentido? É o sentido de girar coisas, sabia? Quando você vê em física revoluções por minuto ou rotações por minuto, é quantos giros você está dando, né, em um minuto. Então, toda vez que você vê um sólido de revolução, é um sólido que você consegue obter a partir de uma figura que girou. Então existem figuras que quando você gira, você consegue criar um sólido em torno disso. Por exemplo, quando você vai construir uma taça, né, igual essa taça de vinho, taça de champanhe, você percebe que elas são corpos redondos, né? Ó. Você percebe que alguma figura foi girada para se obter essa taça, beleza? Mas não só esses exemplos, ó. Na verdade, no geral, garrafas, né? Por exemplo, essa garrafa aqui de refrigerante, né? É só um desenho, também é chamado um sólido de revolução. Você consegue perceber que tem alguma figurinha aqui que está girando para poder construir essa garrafa? Ou ainda, um foguete, igual esse foguete que aparece na foto aqui do Brasil, que parece um pouco um lápis, né? Esses lápis que a gente usa para escrever. Mas também você percebe que ele é um corpo redondo, né? Ou seja, alguma figura deve ter girado para se construir esse sólido, tá? Então, todo sólido que se obtém girando alguma coisa é chamado de sólido de revolução, tá joia? Vamos começar a estudar um pouco, então, as propriedades do sólido de revolução. Como é que se obtém um sólido desse, né? Um exemplo bastante interessante é a garrafinha PET, né? Que também é um exemplo de um sólido de revolução. Né? Você percebe que todo sólido de revolução ele tem um eixo, chamado de eixo de simetria, como se fosse um espelho. Então, ó, mais ou menos aí essa linha, imagina que essa linha esteja reta. Né? Então você percebe que nesse eixo a figura está simétrica, ou seja, tudo que acontece para um lado vai ser exatamente igual a tudo que acontece para o outro. Para ficar mais fácil você entender a ideia de sólido de revolução, eu coloquei aqui para você a garrafinha deitada, você percebeu? Vamos desenhar o eixo de simetria, ó. Então, mais ou menos, o eixo de simetria aparece aqui. Então, o que você está imaginando? Ó, tudo para cima vai ser igual a tudo para baixo. Você percebe que o contorno dessa garrafinha, ó, vamos desenhar esse contorno que aparece aqui, né? Essa é a figura que nós estamos trabalhando por trás. Essa figura que eu vou pintar de vermelho aqui, ó, quando você rotaciona essa figura, ou seja, você gira essa figura em torno desse eixo, que nem aqueles frango assado de padaria, né? Quando você pega essa figura e rotaciona em torno do eixo, você cria exatamente esse sólido. Então é interessante você perceber que todo sólido de revolução tem uma figura por trás que, quando rotacionada, cria esse sólido, ok? Então a pergunta interessante já é a seguinte: como você faz para desenhar o sólido de revolução? Tá? Então, vamos pegar uma figura qualquer, por exemplo, né, que aparece aí para a gente, um quadradinho, né, esse quadradinho azulzinho que aparece aqui no canto. Né? Então, a ideia de você girar essa figura, você segura um dos lados dessa figura em cima do eixo, que vai ser o eixo de rotação, e você vai girar a figura, fazer esse movimento. Ele consegue construir um passo a passo, mais ou menos, para você ter ideia, ó, de que figura está formando quando você está girando. Você percebe que ao girar, você consegue construir essa caixinha que aparece aqui. Tá? Então, só para você ver qual que é o processo que você está pensando quando você faz um sólido de revolução. Bom, nada melhor do que treinar isso na prática. E sabia que é meio comum aparecer isso em questões? Primeira habilidade importante, então, é essa. Como você faz para desenhar o sólido de revolução? E é importante porque se você desenha errado, todas as contas que vier por trás disso vão sair erradas também. Tá? Vamos supor, então, ó, nessa primeira situação, que você tem um retângulo e você quer girar esse retângulo em torno de um eixo. Tá? Então, tem um truque de desenho para você fazer bonitinho, que é o seguinte: você pega essa figura, que no caso é o retângulo, desenha ela igualzinha para o outro lado. Ó. Desenha ela espelhada igualzinha, igualzinha, igualzinha para o outro lado. Então, peguei o mesmo retângulo, só desenhei igual para o outro lado. Tá joia? E aí, para dar a impressão que você está girando mesmo, ó, você faz essas linhas redondinhas. Eu chamo de barriguinha. Então, você faz as barriguinhas. Quando você fizer a barriguinha, ó, você reparou já que você começa a construir um objeto?
Meu desenho está meio impreciso, né? Mas se for reparar o desenho, como é que vai ficar aqui embaixo, ó, você construiu uma caixinha bem interessante, chamada de cilindro, ok? Então, um cilindro nada mais é que um retângulo que girou em torno de um eixo. Tá joia? É um exemplo de um sórdio de revolução. Não é o único exemplo, mas é um exemplo interessante. Bom, então ao invés de pegar um retângulo e girar, vamos pegar um triângulo retângulo e girar em torno de um dos catetos. Olha o que vai acontecer. Então a ideia nossa, ó, a gente vem aqui e desenha igualzinho, né? Desenha a figura espelhada para o outro lado, tá? Essa ideia é importante. Bom, e agora você faz a barriguinha para dar a impressão de que realmente você está girando, né? Pronto, ó. Você já percebeu, ó, que esse aqui já ficou bem mais próximo, não é? Ó? Virou esse chapéuzinho que aparece aqui. Esse chapéuzinho de festa também tem um nome, é chamado de cone. Então, cone é um outro exemplo de um sórdio de revolução. É um triângulo retângulo que girou em torno de um cateto. Você percebe que se você conhece esse truque de desenhar, né? Desenha a figura espelhada, depois faz as barriguinhas, não importa a figura que ele colocar para você, você sempre consegue desenhar rapidinho um sólido. Ó, mais um exemplo interessante. Pega um semicírculo, a metade de um círculo, e faz a mesma coisa. Desenha a figura espelhada para o outro lado e aí faz as barriguinhas, só para dar a noção de que você está girando. Pronto, ó, se você fizer essas barriguinhas, você conseguiu construir mais um sólido importante, chamado de esfera. Então a esfera também é um exemplo de um sólido de revolução. É um semicírculo que girou em torno de um eixo, tá bom? Então só para você desde já acostumar como desenhar um sólido de revolução. É a primeira coisa importantíssima na aula de hoje. Quer ver como isso já é importante? Dá uma olhadinha nessa próxima questão que vai vir agora aí para você.